prezado amigo Fernando Pimentel. Primeiro destacar aqui o respeito pelo ministro, que é, em primeiro lugar, um conterrâneo, que a gente acompanha de longa data, que tem sim uma história que nos orgulha como mineiros, um belo trabalho que fez como prefeito de Belo Horizonte. Antes mesmo da prefeitura, nós já tínhamos a felicidade de conhecê-lo e conviver com o ministro, portanto sabemos da pessoa valorosa que é. Ministro, justamente por conhecê-lo bem, eu inicio a minha fala dizendo que algumas das aflições, algumas das grandes preocupações que eu quero compartilhar aqui, eu não tenho dúvida que deve ser aflição de Vossa Excelência também, embora a princípio possam parecer questões que pudessem ser da sua alçada enquanto ministro, a gente sabe da complexidade que é a estrutura de governo, mas eu acho que nós precisamos enfrentar isso. E a minha convicção da sua dedicação, da sua seriedade, me motiva a colocar essas questões aqui. Algumas já foram abordadas em linhas gerais. Acho que nós temos alguns fatores mais estruturantes que nos levam a essa condição de termos, como acaba de falar o nosso colega Vanderlei Macris, uma balança desfavorável ao Brasil. Isso é óbvio, impacta na indústria brasileira, não tem como tapar o sol com a peneira. Não podemos deixar de abordar um assunto porque ele é incômodo. Ele é incômodo justamente porque ele prejudica profundamente a indústria brasileira, nos tira competitividade, nos faz não só manter a condição de país exportador de commodity, mas aprofundar nessa direção, o que é desastroso para um país que se coloca no cenário mundial como um país em franco desenvolvimento, um país cujas expectativas do mundo se voltou para o Brasil nas últimas décadas, mas agora a gente começa a perceber claramente que o país está patinando e tem uma relação direta com a nossa indústria. A questão do dólar mesmo, por isso que eu digo, é óbvio que preocupa o ministro, e o ministro deve fazer parte das tomadas de decisões nesse aspecto, mas a gente sabe que está lá o Ministério da Fazenda. Mas o campo flutuante, que foi uma das bases, né, um dos pilares do modelo econômico bem sucedido no Brasil, do Plano Real, não vem sendo tratado, na meu ver, e não é meu ver, eu sou um homem público, mas sou um veterinário, um homem simples da roça, mas um homem simples da roça também percebe que se tem algo que não condiz com a absoluta realidade, a médio, a longo prazo, a bomba vai estourar. O problema vai vir, a conta vai vir, costuma vir mais alto. Então, essa tendência do governo de interferir e criarmos um dólar sobrevalorizado, ele tem um efeito direto na capacidade competitiva da nossa indústria, tem um efeito direto na nossa balança comercial. E isso vem se agravando, e parece que quando a gente começa a ver uma expectativa de que isso pode sinalizar para melhorar e o governo encontrar outros mecanismos para garantir, óbvio, que nós também entendemos como fundamental o controle da inflação, ele insiste, né, numa artificialização, né, da relação cambial brasileira, e isso não é o que outros países competitivos do BRICS têm feito. Não é o que a China fez, não é o que outros países fizeram. Então é só nós que sabemos fazer economia e a nossa situação não está tão promissora quanto a dos outros. É preciso que haja essa autocrítica, né? Nós temos outros fatores igualmente graves, né? O próprio BNDES, né? Que foi pouco falado do BNDES. Eu sei que, embora Vossa Excelência presida o Conselho do Banco, eu não acredito que tenha participado ou decidido sozinho algumas coisas que são preocupantes com relação ao BNDES e que contribuiu, inclusive, por uma certa, alguns disseram, verdadeira maquiagem, né, dos balanços das contas brasileiras. O BNDES fazendo antecipação de dividendos, o BNDES participando da capitalização da Petrobras, mas com empréstimo, né, e a própria relação dele com o mercado, né, com grandes corporações, enquanto uma série de outros setores ficam com uma fatia muito pequena. Há pouco tempo nós tentamos incluir na LDO que as operações do BNDES passassem por aqui com maior transparência, a base do governo não permitiu. Nós queríamos ajudar, Vossa Excelência, porque nós sabemos que às vezes o controle ali não é tão transparente como devia ser. E nós precisamos de um controle mais transparente do BNDES. Agora nós vamos jogar tudo nas costas do ministro Fernando Pimentel. Eu estou aqui fazendo a cobrança, mas dizendo, eu sei da sua seriedade. O BNDES deve ter transparência para o Brasil inteiro acompanhar. E tendo como transparência para o Brasil inteiro, nós seguramente teríamos um resultado melhor para a indústria brasileira. Tem um outro aspecto que também vai em outro ministério, vai lá no Ministério da Justiça. O Brasil, quando, com o advento do CAD, com a perspectiva de termos o governo fazendo a regulação no limite que ele deve fazer, para evitar que aqueles que são apologistas do capitalismo predatório
no capitalismo que não tem limites, né, tem assim limites para um governo que tem compromisso com toda a sociedade. E aí a situação de cartel é muito grave. E no Brasil nós temos denúncias. Eu vou aproveitar a presença do meu querido Nelson, que é um batalhador, e ele tocou no assunto da laranja, lá nos Estados Unidos. Mas vamos começar a fazer o dever de casa aqui. Vamos ver se a gente resolve o que tem aqui no Brasil. Tem uma denúncia antiga do CAD, ela agora está cada dia mais visível. Está algo escandaloso, ministro. Eu quero reiterar aqui para o senhor que é inaceitável o que a gente vê no Brasil hoje com a citricultura. Nós temos 3 grandes indústrias hoje no Brasil, 3. Haviam centenas. Havia inclusive uma cooperativa, uma indústria cooperativa, que eles trataram de destruir. Esses apologistas do verdadeiro canibalismo empresarial, né, num capitalismo que não tem limite, né, de lucro, e é predatório, e não tem respeito pela relação da sociedade como um todo, né, esse tipo de gente começa normalmente destruindo cooperativas. Eu que sou um defensor do cooperativismo, sei que uma cooperativa, quando mal gerida, você tem que mudar a gestão, tem que ser duro, mas acabar com cooperativa é uma decisão equivocada. Não é por acaso que ela está na nossa Constituição em vários momentos como algo que deve ser incentivado, apoiado. Mas isso é apenas um detalhe. O mais importante é que esse povo não parou aí há 2 décadas, quando acabaram com a Fluteste lá em São Paulo. Eles foram tomando conta, ministro. Hoje, produzem bem mais de 50% do que eles precisam. Aí alguém, numa análise muito imediatista, vai dizer, que bom, que povo competente, saíram comprando fazenda, saíram comprando terra, e eles agora produzem a maior parte da laranja que precisam para fazer o suco. O que eles fazem com isso é um mercado controlado, que pagam hoje a um produtor de laranja, por uma caixa de laranja, chegam a pagar R$6. Chegam a pagar R$6. Enquanto a mesma empresa que compra aqui a R$6 paga $12 ou até $14 lá nos Estados Unidos. Compra aqui a R$6, o que equivale, portanto, a algo em torno de pouco mais de $2, para comprar lá nos Estados Unidos a mesma laranja, pior, laranja até de qualidade questionável, mas que seja a mesma laranja, por $12. Aí alguém pode falar assim, ó, mas o custo do Brasil deve ser muito alto. Não. O que é a destruição da indústria brasileira e da participação dela no PIB? Foram fechando pequenas indústrias, compram essa laranja por um preço que não paga o custo de produção, aí aquele produtor vai acabar vendendo a fazenda para eles mesmos. Depois eles exportam para si mesmo, num processo de trade, num processo de relação entre eles mesmos, por um preço subfaturado ainda, se considerar no mercado internacional, para lucrar lá fora. Então o suor fica aqui no Brasil, o lucro fica lá fora. Agora o governo sabe, porque a denúncia está no CAD, mas não anda. O governo sabe e pode agir, deve agir. O governo continua financiando essas grandes corporações. E a questão da JBS, que deve ter sido colocada aqui, eu venho da agricultura, também é outro, está indo no mesmo caminho. É cartel em cima da agricultura e da pecuária. E a relação da capacidade competitiva da indústria brasileira sendo destruída por um câmbio que não é mais flutuante, você começa a ser unicamente exportador de commodities. É esse o Brasil que está desenvolvendo? É esse o grande Brasil? Nós estamos parecendo o Brasil colônia. Aí exportava para o Brasil. Agora é exportar suco de laranja com toda essa maldade. É exportação de uma série de outros produtos no esquema cartelizado. E aí eu vou até deixar que talvez o Gabriel aborde isso. Tem um outro pilar da economia brasileira que também está em frangalhos. A agropecuária está sofrendo por essas questões que eu comentei. Mas ainda é uma grande âncora nossa. É uma grande base. Agora, o setor de mineração no Brasil, que poderia estar sendo a alavanca de desenvolvimento do nosso país, ele tem se limitado à exportação de commodities e está entrando num processo que, para alimentar a nossa capacidade de consumo, que importa até aço. Exporta minério de ferro para importar aço. E eu tenho lá em Divinópolis exemplo clássico disso. Uma cearia, pequena cearia, já com todo um processo para importar aço, porque ela tem uma linha de distribuição de pequenos vergalhões. Para ela é mais negócio importar o aço. Então, ministro, o
que eu quero colocar para o senhor com relação a esse setor? Por mais de uma década, esse setor precisou de uma regulamentação do marco regulatório. Nós esperávamos, chegou a se falar em medida provisória, que o marco como um todo nós não achamos apropriado, mas veio para cá um projeto de lei extremamente amplo, que mistura a questão tributária da CEFEM com a questão regulatória, com a questão do subsolo. E isso não vai, na minha opinião, andar na agilidade que deveria. E o setor está travado, está prejudicado, está sendo mal compreendido, é tratado como vilão ambiental o tempo todo. E, na verdade, é um setor que, por muitos anos, sustentou o crescimento da indústria brasileira e que tem muito ainda a contribuir. Então, eu acho que precisa de um olhar mais carinhoso, mais cuidadoso, para que a gente possa ter o desenvolvimento da indústria brasileira como ela merece. Mas, concluo dizendo, estamos diante de um ministro pelo qual eu tenho o maior respeito, e os problemas que eu aqui trago, eu acho que eles, embora vão acabar eclodindo na sua pasta, eles precisam de uma ação mais ampla do governo, especialmente na área econômica. Bom, eu só gostaria de lembrar